E aí, Ser Humano Incrível, hoje começamos a série de 10 dias com o tema da onde Deus me tirou e quem eu me tornei. Né? O versículo base dessa série está em 2 Coríntios 5,17. Se alguém é nova criatura em Cristo, as coisas velhas se passarem e eis que faço tudo novo. Esse primeiro dia é o dia para você conhecer quem é o pastor e empresário Carlos Vinícius. O primeiro dia é reconhecendo de onde Deus me tirou. Todo testemunho ele começa com o quê? Com honestidade espiritual. Muitas pessoas querem contar vitória, mas não querem lembrar do processo que você passou. Então Deus, ele nos tira dos lugares que muitas vezes nós mesmos escolhemos. Pecado, orgulho, ferida, rebeldia, confusão emocional e decisões erradas. Reconhecer isso não é uma vergonha, é gratidão pela graça de Deus. O primeiro passo de transformação é reconhecer: eu precisava de Deus no momento em que eu estava no lamaçal do pecado. Salmos 42, ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha. E aí eu pergunto para você, de quais situações Deus já te livrou hoje? Que erros do passado poderiam ter destruído a sua vida? Você reconhece as mãos de Deus na sua história? Você precisa entender que quando Deus me tirou da prostituição, quando Deus me tirou do lamaçal do pecado, eu vivi uma vida em que muitas pessoas gostariam de viver. Fama, dinheiro, mulheres, carros importados, morar no Rio de Janeiro, um bairro nobre, Barra da Tijuca, no PP. O condomínio que eu morava tinha lancha para deck para colocar lancha, jet ski. Mas fui empresário de alguns artistas famosos. Mas eu vivia recorrendo ao quê? A comprar o vazio, a comprar aquilo que só Deus poderia preencher. Eu achava que o carro iria preencher o vazio, eu achava que mulheres iriam preencher o vazio, que viagens iriam preencher o vazio, que empresas, que o ego, que a vaidade iria preencher. Mas não. Em 2018 para 2019 foi quando eu tive um encontro com Deus. Deus, ele sabia que faltava algo em minha vida. Eu tinha tudo, mas não tinha nada. Eu era reconhecido no Rio de Janeiro e no Brasil, mas não era conhecido por Deus. Foi quando uma pessoa do meu Instagram falou: presidente, a sua fé é muito bonita, você conhece a igreja X? Para você conhecer, vai lá. E essa pessoa só lançou a semente, e eu fui nessa igreja. Foi quando eu tive um encontro com Deus genuíno. E aí eu entendi o que é servir a Deus de verdade. Servir a Deus de verdade é você quebrar tabu, é você quebrar a resistência do teu coração e entender que quem faz é Deus, quem gera é Deus, e se Ele está tirando você de um ambiente, de um local onde o pecado predominava na tua vida, é porque Ele conhece e Ele sabe da tua fraqueza. E quando eu aceitei Jesus, eu falei para Ele a seguinte frase: Deus, se for para me usar aqui na terra, pode me quebrar no meio e pode me tirar tudo, que se não for para edificar a vida com o Senhor, você pode me arrancar tudo. Eu tinha mais de 20 negócios. E Deus começou a falar: pode encerrar todos os negócios. A primeira decisão difícil quando você aceita Jesus, quando você é resgatado pelo Senhor, porque você tem uma promessa, Ele vai falar para você abrir mão de coisas que Ele não estava naquilo. Empresas, negócio, ambiente. A primeira decisão mais difícil foi fechar uma empresa que me gerava lucros, me gerava dividendos e um alto prolabore. Mas eu decidi escolher a Deus e não escolher o dinheiro. Então que esse primeiro episódio da série, ele venha exortar você. Deus é dono do ouro e da prata. Naquele momento que eu decidi abrir mão de tudo, eu fiquei absolutamente dentro de um barco, com Deus dentro do barco. O vento vinha, a tempestade vinha, mas Deus nunca me abandonou. Mas a decisão de abandonar aquilo que aos olhos humanos fazia bem, porque ganhava dinheiro, prosperava aqui na terra, mas estava se afastando de Deus. Eu decidi encerrar ciclos, encerrar empresas, para viver o que Deus tem para minha vida. Então, decida hoje abandonar aquilo que Deus já te pediu. Abra mão do Isaac, porque Deus sabe que aquele Isaac que você está com medo de entregar pode ser a nova direção que Deus tem que te entregar. Compartilha esse primeiro dia, que é você entender que sem Deus você não pode nada. Compartilhe com o empresário que precisa dessa direção. Amém? Deus é bom e o diabo não presta. Um forte abraço.